aparecer que está gravando aqui. Pronto. Assunto de hoje, tá? É o gráfico das funções envolvendo módulos, parte 2. Na aula passada, eu fiz quando a gente fez de equação do primeiro grau, de função do primeiro grau, tá? Quando ela está entre módulos, que era aquele que deslocava para a esquerda ou para a direita. Depois, no finalzinho dessa aula de hoje, eu vou até mostrar um programa que se chama Grafimática, e ele faz justamente aquele movimento que a gente fez na última aula, tá? Hoje nós vamos falar de função do segundo grau, está na página 63 da apostila, e é claro que lá está resolvido, então vou fazer com vocês um outro exemplo, um arquivo da aula passada, tá? Então vamos aqui. Na aula passada, eu já trabalhei esse arquivo, né? Mas esse arquivo, quer ver? Ó, até vou voltar aqui, ó. Isso foi o que a gente fez na aula passada, que se deslocava para a esquerda, para a direita, né? Trabalhamos aqui as partes de... Opa, tem alguém querendo entrar. Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Trabalhamos também equações modulares, né? Então, isso foi da aula passada, que foi dia 24. Hoje, então, vamos focar aqui, ó. Aula remota, 26 de novembro. Nós vamos focar gráficos modulares da função agora de segundo grau, tá? Na apostila, ele fala assim, ó. Inicialmente, construímos o gráfico normal, como se não tivesse um módulo, né? Para isso, nós vamos determinar. Aí ele fala os zeros, que é os zeros da função, depois o vértice da parábola e o seu ponto de intersecção com o eixo Y, tá? Então, numa das primeiras aulas de revisão, a gente fez justamente esse tipo de revisão, quando a gente faz um gráfico de uma função do segundo grau, tá? Bem, vamos lá. Desenhar, qualquer dúvida aí, podem me chamar. O primeiro passo, eu vou fazer o gráfico como se não tivesse esses módulozinhos aqui, que é esses dois tracinhos. Então, eu vou fazer o gráfico como se essa função fosse y igual x quadrado menos 8x mais 12, tá? Então, eu vou fazer o gráfico como se fosse essa função. Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Qual é meu primeiro passo? É calcular os zeros da função. Zeros da função. Alguém se lembra? Opa, o Cecília foi lá no... Alguém se lembra o que é os zeros da função? Como é que eu encontro os zeros da função? Alô, alô, gente, bom dia. Podem tirar do mudo. Alguém se lembra como é que eu encontro os zeros de uma função? Igualando a zero. Ou colocando... Pode falar, André. Colocando uma incógnita no valor de zero. Não, não era assim. Vamos pensar. Não, mas igualando a zero, não é? Isso, igualando a zero. Quando eu igualo a coloquei zero... como y. Tô pensando no y como... entendi o que você falou. Então, quando eu igualo a zero, né? Muito bem, essa parte está certinha. O igualar a zero está certinho, né? Quando eu igualo a zero, olha só, x quadrado menos 8x mais 12, isso daqui é uma equação do segundo grau, né? Então, o André está certinho, é igualando a zero, né? Quando eu igualo a zero, eu fico com uma equação do segundo grau. E como é que a gente aprende aqui no Brasil a calcular a equação do segundo grau? Alguém lembra? Equação de segundo grau? Isso, Guilherme. Sim, o x elevado a 2 é o A, o 8 é o B e o doce, então é 1, 8 e doce. É só... A, B, C. Tá certinho. Só que aqui é menos 8, cuidado com o sinal, tá? E 12, muito bem, tá? E para que eu uso esses coeficientes, que são esses valores, como você falou? Para ser P vezes A. Peraí, vamos fazer aqui, é delta, lembra do delta? Sim, o delta é P vezes elevado a 2. Vezes menos A. Primeiro tem o 4, lembra? Não.
Não deu pra entender. Não. Então, é menos 4 vezes A vezes C, tá? Gente, aqui no Brasil, vocês aprenderam no nono ano e revisaram no primeiro. Como é que resolve uma equação do segundo grau? Bhaskara, tá? Por Bhaskara. E a primeira parte da fórmula de Bhaskara é isso daí que o Guilherme lembrava vagamente. Usar, pessoal, isso até o terceiro médio, tá? Tenho que calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse b, esse a e esse c são coeficientes, tá? Então, vamos lá. Muito bem, o importante é tentar, né? Guilherme e André tem que tentar, isso mesmo, né? No lugar do b, eu vou colocar menos 8. Então, menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o meu A é 1 e vezes o meu C, que é 12, tá? Número negativo elevado a expoente par fica positivo. E quanto que é 8 vezes 8, galera? Quanto é 8 vezes 8? R$ 2, R$ 5. Tem alguém que saiu aí com um sonzinho, é 64, muito bem. Aí, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, e menos 4 vezes 12, né? 4 vezes 12, 48, tá? Vou pegar o 64 e tirar o 48, vai dar 16. Vou descer um pouquinho aqui para continuar a minha conta. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Só um minutinho que eu vou autorizar aqui alguém entrar. Um minutinho. Prontinho. Foi. Aí, galera, eu vou substituir os valores. Então, isso aqui vai ficar igual. Menos é da minha fórmula. O meu B vale menos 8. Mais ou menos a raiz do meu delta, que é 16, sobre 2 vezes o A, que é 1, tá? Isso vai ficar igual. Menos que multiplica menos dá mais ou menos a raiz de 16 é 4, dividido por 2. Zeros da função vão abrir 2. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2, tá? Os zeros da função, que eu acho que o André quis dizer lá no início, é assim, ó. Se eu colocar no lugar do x o 6, isso vai zerar a minha equação. Se eu colocar no x 2, isso vai zerar a minha equação. Então, é por isso que a gente chama de zeros da função. Quem zera a função. Tudo bem aqui? Alô, alô? Pessoal, bom dia, vamos acordar. Tudo bem aqui? Galera, não me deixe só. Sim. Tá bom. Travou. Vamos lá. Ah, travou? Voltou agora? Tá robótica. Tá Alô, alô? robótico. Tô Pô, a robótica? internet tá Ai, muito meu boa Deus. agora. Minha internet está judiando de mim na última aula de explicação, olha só. Ai, deu mesmo, ó. Má qualidade da rede. Sua rede está causando uma qualidade de chamada ruim. Ai, ai. Vamos ver se melhora aí. Alô, alô? Vamos lá, turma. Vamos com o que a gente tem aqui. Se a gente voltar lá na página 63 da apostila, depois de determinar os zeros, ele pede para determinar o vértice da parábola. São duas fórmulas, tá? Quem é o vértice da minha parábola? O x é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Gente, só me diga se melhorou aí a qualidade da... Melhorou. Melhorou? Tá bom, obrigada. Então, agora vamos lá, né? O meu x vértice
é menos da minha fórmula. E aí eu vou voltar um pouquinho ali em cima para a gente lembrar quanto vale o B e quanto vale o A. Olha lá, que é bem aquele primeiro momento que o Guilherme falou. O meu B vale menos 8 e o meu A vale 1. Então, eu venho aqui, no lugar do B, vou colocar o menos 8 e no lugar do A, vou colocar 1. O x vértice ficará igual, menos que multiplica menos dá mais, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Esse é o meu x do vértice. O y vértice é menos da minha fórmula. O meu delta é um dos primeiros valores que eu calculei. Olha ele lá em cima, ó. Ele vale 16 sobre 4 vezes o A, lembrando que o A vale 1. Assim, o meu y vértice será menos 16 dividido por 4 vezes 1, 4, né? Menos que divide mais dá menos, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, o meu vértice aqui é 4 e menos 4. 4 para o x e menos 4 para o y, tá? Tudo bem até aí, galerinha? Uhum. Então, tá bom. Aí, o terceiro e último passo sugerido pela apostila é encontrar o ponto de intersecção com o eixo y, tá? Só para a gente relembrar quem que é essa intersecção com o eixo y, tá? Intersecção y, para quem não se lembra, é o valor de C, tá? Então, a prova vai voltar lá em cima, nesse caso, C vale 12. Então, vou colocar o 12 aqui, tá? Diante de tudo isso, o que a apostila fala? Para vocês construírem o gráfico. Então, fez tudo isso, constrói o gráfico. Vou dar mais alguns enteres aqui, porque tem a minha letra B, né? E aí eu vou fazer meu gráfico. Eu vou voltando lá para a gente poder pegar as informações. Como eu sempre digo, é um esboço do gráfico, tá? Um esboço, por isso que não está muito retinho aqui, tá? Eu vou colocar só par, porque a gente vai usar só números pares. 6, 8. Aqui também vou 2, 4, 6. Aqui seria o menos 2, não sei se a gente usa algum negativo. E aqui também temos menos 2, menos 2, menos 4 e menos 6. Acho que já dá para construir o gráfico, tá? E aí vamos revisar lá em cima. Olha lá. Qual é o primeiro valor que eu coloco no meu gráfico? Estou destacando eles na cor vermelha, tá? É os zeros da função. Esses zeros da função, eles vão no eixo X, tá? Então, vou fazer eles na cor vermelha. Eu vou fazer no 2 e no 6. Fazer uma bolinha aqui no 2, na cor vermelha, e no 6, na cor vermelha também. Essas bolinhas são os zeros da minha função, tá? Vou voltar lá e vou pegar o meu vértice, ó. O meu vértice, vou pegar a cor azul, tá? O vértice é 4 para o x e menos 4 para o y. Então, vamos voltar lá no meu gráfico. O 4 para o x está aqui e o menos 4 para o y está aqui. Aonde eles se cruzam, fazer a bolinha na cor azul é o meu vértice, tá? E o que vai estar faltando aqui, que eu vou ter que... Opa, deixa eu voltar. Que eu vou ter que dar uma ampliada aqui, é o meu 12, que eu vou usar aqui. Oh, meu Deus. Aí, deixa assim mesmo. Deixa eu fazer... Deixa eu apagar esse Y. Aí, consegui. Boa. Então, ó, 8, 10 e 12. Esse é meu Y. E aí, que é a intersecção com o eixo Y. Intersecção é onde corta, tá? Deixa eu pegar uma cor verde forte aqui, ó. C igual a 12. Então, vou marcar esse 12 aqui no eixo Y, na corzinha verde, tá? Agora, gente, lembrem-se, função do segundo grau é uma parábola, tá? Então, ela vem lá de cima, vai passar nessa bolinha vermelha, aí ela chega aqui, que é o ponto de mínimo, e ela volta a crescer. Então, essa linha que eu fiz na cor preta é o gráfico da minha função. Porém, o que acontece?
Eu não estou falando do gráfico da função modular, da função que é modular, eu estou falando do gráfico da função quadrática normal, né? Porém, eu não posso ter parte negativa. Olha que legal, meu gráfico ficou tão bonito e ele apagou. Olha, mas que azar. Vou desenhar de novo. Oh, Word, me judiou agora. Vamos lá, vamos fazer de novo. Ele vem lá de cima, desce, faz uma curvinha e volta. Essa parábola aqui. Não sei porque tá apagando. De novo. Depois eu vou desligar minha caneta para ela não apagar de novo. Aí, pronto. Então, esse daqui é o gráfico da função do segundo grau, sem ser modular, tá? Porém, como eu disse lá no início, ela é modular. Se vocês virarem na página 64 da apostila, olha o que ele fala. Tem uma parte do gráfico que ela é negativa e eu preciso fazer a reflexão para a parte positiva. O que é isso que ele está dizendo aí na apostila? Essa parte que está abaixo do eixo X, que eu estou destacando na cor amarela, tá? Ela precisa ser refletida aqui para cima. Então, se a gente estava ligando o 4 no menos 4, né? Qual que é o módulo do menos 4, galera? Qual que é o módulo de menos 4? Alô, alô? Pessoal, qual que é o módulo de menos 4? Estão me ouvindo? Ó, o módulo de menos 4, obrigada, obrigada. Olha só, o 4 negativo fica positivo. Então, essa bolinha que estava aqui embaixo, ela vem aqui para cima, tá? E aí, gente, o que será o gráfico da minha função? Ele fica tipo um W, ó. Ele vai Professora, descer. mas se Diga. for assim, nunca vai ter um gráfico negativo, né? Não, no módulo não, Guilherme. Nunca vai ter a parte negativa aqui de baixo. Ele fica tipo igual esse W que eu acabei de desenhar na cor roxa. É que o negócio fica meio estranho, né? Não Fica. pensei que teria pelo menos um menos 2, menos 4. Não, não fica, só fica positivo. Ó, ele desce aqui, aí ele faz tipo uma curvinha e volta a crescer. Ele fica igual um W, fica estranho mesmo, né? E se torna impossível ele ir pra menos. Se torna impossível. Isso, não, nunca vai ficar na parte negativa, é isso mesmo, Guilherme, é isso, essa é a ideia, é impossível ficar negativo, certo? Na apostila, que é quem tá com ela aberta aí na 63, 64, tem um outro exemplo, óbvio que não é o mesmo, porque esse daqui já tá resolvido na apostila, né? Sempre, então, uma dica importante, se você estiver lá no vestibular, no Enem e tal, vê um gráfico que, como o Guilherme classificou estranho assim, que parece um W, lembrem-se, é o gráfico da função modular do segundo grau, tá? E para a gente só fazer mais um exemplo, né? Só para ficar mais um exercício aí resolvido, eu coloquei uma letra B aqui, tá? Esse exercício ele é meu, eu que coloquei para vocês, está lá no Positivo On e no Google Sala de Aula, mas eu vou fazer com vocês essa letra B, tá? Então vamos lá. Lembrem-se, primeiro passo. O primeiro passo é encontrar os zeros da função. Como o André falou, é pegar a função, né? E igualar ela a zero. Quando eu pego a função e igualo ela a zero, tá? O que é isso? É uma equação do segundo grau, tá? Isso é uma equação do segundo grau. No Brasil, a gente resolve a equação do segundo grau por Bhaskara, tá? Vamos ver quem me ajuda. Quanto vale o nosso A aí? Quanto vale o nosso A? Alô, alô, turma? Quando vocês pensam aí? Menos um, muito bem. Quanto vale o nosso B? Menos 2. Isso, cuidado que é negativo, não esquece, tá? Menos 2, muito bem. E quanto vale o nosso C? 3.
Muito bem, 3, né? Então, esse daqui é a fórmula do delta. Gente, se ainda não está na cabeça, vamos estudar aí nas férias, porque a gente vai usar muito a equação do segundo grau, tá? Tanto depois no segundo quanto no terceiro. Pode. Fala, Guilherme. Guilherme? Módulo da função também funciona no sério da função, né? Isso. Tá? Lembra, eu não estou fazendo ela como se tivesse os módulos. Eu estou considerando como se não existisse o módulo. Eu só vou considerar ele lá no finalzinho, que aí é a hora que você falou. Como não tem parte negativa, fica tudo positivo. Certo? Então, tá bom. Vamos lá. No lugar do B, vou colocar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Cuidado que esse A aqui é negativo, então é menos 1, vezes o nosso C, que é 3, tá? Menos 2 elevado ao quadrado, número negativo, elevado a expoente par, fica positivo, tá? Menos que multiplica menos aqui dá mais. E 4 vezes 3 dá 12, tá? 4 com 12 vai dar 16. Curiosamente, né? O delta deu exatamente igual de um exercício para o outro. Para a gente continuar essa função do segundo grau, né? Eu vou trabalhar com a outra parte da fórmula, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Isso é igual o menos da minha fórmula, o meu b é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes o a. Cuidado aqui, que o a é menos 1. Então, cuidado com esse menos 1 aqui, tá? Continuando, menos que multiplica menos dá mais ou menos a raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Vou abrir a minha continha aqui, ó. 2 com 4 dá 6, 6 dividido por menos 2, mais que divide menos é menos, e 6 dividido por 2, 3. Menos 3 é um zero da função. O outro, tenho 2 e devo 4, devo 2, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1 positivo. Então, menos 3 e 1 são os zeros da função. Que o André comentou lá no início, quando eu coloco eles no lugar do x, aquilo ali fica igual a zero. Tudo bem até aqui, gente? Mas e aí, como é que se aplica esse menos 3 e 1? Peraí, calma aí que a gente já vai usar eles. Fique tranquilo aí, tá? É b sobre 2a. Era só um pouquinho, Guilherme. Por enquanto a gente está só fazendo, depois a gente vai lá para o gráfico. Fique tranquilo, tá? Lembrem-se, é a resposta que não pode ser negativa. O x não tem problema ser negativo, tá? Só para a gente finalizar aqui. Agora nós vamos ao segundo passo, tá? Já mais ou menos assim para a gente pegar os valores. O segundo passo, lá que disse a apostila, e a gente também trabalhou isso em sala, lá no segundo bimestre, é calcular o vértice da parábola. O vértice da parábola são duas fórmulas. É menos b sobre 2a, né? E o y vértice é menos delta sobre 4a. Então, vou substituir aqui, ó, vai ficar assim, ó. X vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b é menos 2, dividido por 2 vezes o menos 1. Cuidado que quando A é negativo, às vezes a gente se atrapalha aí, né? Vou deslocar mais um pouquinho minha lousa. O meu x vértice, então, será igual menos que multiplica menos dá mais, e 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Não se preocupa, por enquanto, Guilherme, com relação ao negativo, tá? Não tem problema. Y vértice é igual menos da minha fórmula. O meu delta deu 16, 4 vezes menos 1, porque o meu A é negativo. O Y vértice vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos que divide menos dá mais, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, o meu vértice aqui é menos 1 e 4, tá? Não fique preocupado com o negativo ainda, tá? Fique tranquilo aí.
E o terceiro e último passo, eu vou anotar até aqui no cantinho, ó, terceiro e último passo, é a intersecção com o eixo Y, tá? Essa intersecção, gente, não tem conta, é o valor sempre de C, tá? Então, o terceiro passo não tem conta, é o valor de C, tá? Diante de toda essa organização, eu vou escrever A o quê? Intersecção com? o eixo Y, intersecção com o eixo Y. Então ele vai. Então o ponto mais baixo dele vai ser no 3. Aonde Isso. corta no Y, tá? Hum. Agora, deixa eu só achar, tá? Peraí, então o ponto mais alto dele é o 3? É isso? Peraí, Guilherme, vamos devagar com essa informação. Vou descer aqui só para poder fazer o gráfico aqui. Calma aí, Guilherme. Deixa eu montar meu gráfico aqui. Ó, lembrando que é esboço, tá? Ô, Guilherme, a palavra intersecção, ela quer dizer cortar, tá? Ela quer dizer cortar. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Y. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá bom. Ó, vamos lá, Guilherme e todos os outros, né? Primeira informação que eu vou marcar lá no meu gráfico. Vou fazer na cor vermelha, tá? São esses dois pontinhos aqui, até que deixaram o Guilherme preocupado, né? Menos 3 e 1. Esses valores são do X. Não tem problema o X ficar negativo, tá? Então, vamos marcar lá no menos 3 e no 1. Ó, estou fazendo na cor vermelha. Menos 3 e 1. Peraí, Esse... mas não existe. Não tem como o gráfico ir pra menos, não é? Isso, espera só um pouquinho. Calma, calma que nós já vamos fazer o gráfico. Fique tranquilo. Não tem como o gráfico ficar negativo. Isso mesmo, é o gráfico, não esquece disso. Agora, o segundo passo, eu vou marcar na cor azul, tá? Que é o meu vértice aqui, ó. O vértice vale menos 1 para o X e 4 para o Y. Então, vamos lá. Subindo. Menos 1 e 4. Ó, vou usar o 4. Tem que pôr o 4 aqui. Tá? Então, venho aqui, ó. Menos 1 para o X e 4 para o Y. Aonde eu tenho cruzamento, eu tenho o meu vértice, tá? E o último ponto que eu tenho que marcar, que é aquele que é a letra C, que é até o que o Guilherme perguntou aí. É onde é o ponto de máximo, né? É a intersecção com o eixo Y. Intersecção com o eixo Y é aonde corta o eixo Y. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Ela vai cortar o eixo Y no ponto 3. Olha aqui o gráfico, tá? Como essa função, o A é negativo, é aquele sorrisinho triste, né? Quando eu estou devendo, eu estou triste. Então, a parábola vai ficar assim, ó. Ela vai subir, 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 subir. O ponto de máximo, Guilherme, é o vértice. Aí ela começa a cair, 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 tá? Então, ela subiu aqui e depois caiu aqui, certo? Agora eu vou àquela parte que eu comentei com vocês. O que está abaixo do eixo X, que eu vou fazer na cor amarela, é a parte negativa, tá? Então, essa parte é negativa, essa parte é negativa. O que a gente pensa? Como se tivesse um espelho no eixo X e isso será refletido lá para cima. Então, da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou fazer o meu gráfico na cor roxa, tá? Essa perninha que tá aqui embaixo, olha só, ela reflete aqui, ó. Então, essa parte amarela que era negativa, ela vem aqui para cima. Essa parte que era negativa aqui, ela vem aqui para cima. Então, assim como no outro exemplo, ele vai ficar igual um W, né? Só que diferente do outro, a parte que eu refleti agora foram essas duas perninhas aqui da minha parábola. Certo? Certo. Certo?
Eu vou até voltar o outro, ó, para você ver como fica Mas bem. eu ainda não entendi direito. Ó, adoro, Guilherme. Olha só. O que foi? Não, é que você é sincero, isso é muito importante pra gente, entendeu? É muito importante, que às vezes a gente consegue ter que voltar e explicar de novo. Olha esse do o exercício A, tá vendo? Tá vendo que tá igual a um W? Uhum. E o que que mudou dele para o de baixo? É que lá, nesse daqui, eu refleti essa minha barriguinha aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra marca-texto, né? Eu refleti essa barriguinha aqui, ó. Mas ele ficou em formato de W, né? Esse outro que a gente acabou de fazer, né? Ele era um pouco diferente. A barriguinha já estava lá em cima. O que eu tive que refletir foram as minhas perninhas, mas ele formou um W do mesmo jeito, certo? Ainda não sei. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou depois, como tenho você lá no particular, eu vou te mandar um desafio. Eu vou mandar Ó, ó, uma equação do segundo grau para você tentar fazer o gráfico para mim, certo? tá. Pode ser? Mas esse negócio aqui, ó, por exemplo, tu menos 3 e até o 1, Uhum. como é que poderia funcionar? Porque ele não tá no negativo? Então, mas quem está no negativo é o x. A função ela é assim, ó. Hum. Y igual módulo de x menos x ao quadrado. Cadê a função? Deixa eu achar ela lá embaixo. Menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3. Essa é a função. Esse x menos 3 aqui é valor do x e não de y. Se você Tá. colocar no lugar do x menos 3, isso dá zero, porque ele é o zero da função. Se eu colocar o lugar do x menos 3, Isso vai dar zero. Certo? tá. Tá? Então, esse não vai ficar negativo, ela vai ficar zero, e aí o módulo de zero é zero. Mas não é menos 3, né? É mais 3 seria, né? Não, é o menos 3 mesmo, Guilherme, porque o x não tem problema ser negativo. O que não pode ser negativo é o y, Entendi. entendeu? E Pode falar. se a vértice estiver embaixo, tudo bem também? Aí, quando a vértice está embaixo, é aquele caso da anterior. A gente tem que refletir ela para cima. Uma coisa, Diga. eu vi que na sua vértice é menos 1, 4, né? Isso, menos 1 e 4. O que significa isso? Que quando eu coloco no lugar do x menos 1, né? Que eu estou colocando no lugar do x, eu encontro para o y 4, Tá. tá? Porém, você refletiu ela para cima e ela é 4, 4. Por quê? É, essa é a de cima, ó. Então, essa de cima aqui, ó, né? É, Esse porque na de baixo, você disse que tem que refletir, né? Quando a vértice está embaixo. Portanto, se isso. você reflete, não deveria ser 4 e 1 também? Então, mas olha só, Guilherme, a letra, o exercício a vértice estava embaixo, eu refleti. Agora, aqui não, a vértice não está embaixo do eixo X. A vértice aqui, ó, ela já está em cima. Deixa eu pegar Não, uma. eu tô me referindo quando você precisar refletir ele. Quando você precisar refletir ele, você precisa fazer isso, certo? Certo, Então, eu certo, queria beleza. saber por que o seu, quando você refletiu, não esse, tá? Esse daí que você tá Entendi, mostrando, o de entendi, cima. entendi. Entendi Por sua que, né? pergunta. O 4 não muda de sinal, né? O que muda é só do Y, não é isso que você quer dizer? Sim, porque esse a vértice aí virou, era menos 1 e 4. E agora o negócio virou 4 e 4, não entendi. É, então, mas essa aqui é 4 e 4, Guilherme, é desse exercício aqui, ó. Não é do menos 1 e 4. É do primeiro exercício, da letra A, Ah, certo? Ela valia 4 e menos 4. e Então, a aí vértice falia. 4 e menos 4. Olha aqui, ó. Deixa E eu por pegar que uma... e por que a de baixo. Então, porque cada exercício vai ter um valor de vértice diferente. Cada exercício você Tá, vai mudar os vértices. tá.
E quando você refere para cima, é 4 e 4, de qualquer forma, né? De qualquer forma, 4 e 4. Isso. Mas ele tem que ser mais. Vai ser 4 positivo e Isso. 4 positivo. Isso. Sempre o Y, tá, Guilherme? Sempre o Y que tem que ser positivo. Entendi. Então, Entendeu? se posso manter um X negativo. O X não tem problema ser negativo. É isso mesmo. Entendi. Entendeu? Então tá. Então eu vou finalizar esse arquivo aqui. Deixa eu salvar ele. Eu só quero mostrar uma coisa antes de vocês saírem, né? Ó, existe um programinha que deixou até o Guilherme intrigado aí na aula passada de terça-feira. Esse programinha aqui, ó, ele chama Grafimática, tá? E pode ser baixado gratuitamente. Ele É aquele lá que tá música? Da música? É? Não da música, não. É um programinha que pode ser baixado gratuito, tá? Ele constrói gráfico. Então, na aula passada, a gente trabalhou só do X, né? Como ele é norte-americano e você não tem módulo, acho que alguém caiu aqui, deixa eu só autorizar. Como você não tem módulo, né? Lá é ABS. ABS quer dizer módulo, acho que é minúsculo. ABS. Pedindo ABS de X, é como se fosse módulo de X. Olha só que interessante, ó. Vou clicar aqui. Tá vendo que formou o gráfico na cor azul, que foi que a gente trabalhou segunda-feira? Aí lembra que você me perguntou, mas por que quando põe mais 2, ele vai para a esquerda e quando vai... Olha só, quando eu ponho mais 2 aqui, quer ver? Vai fazer outro gráfico, ó. Olha lá que interessante, ó. Então, quando eu pus mais 2, é esse que tá amarelinho aqui, ó. Ele foi para a esquerda no menos 2, o oposto do que tá lá. Olha quando eu ponho menos 2, que foi o que a gente trabalhou na aula passada. Ele vai agora para a direita, e aí é o gráfico verde. Certo? Uhum. Isso a gente trabalhou na terça-feira, que tinha te deixado aí em dúvida, né? E aí, então, sempre que for positivo, ele vai para a esquerda, e quando for negativo, ele vai para a direita. Certo? Uhum. Tá bom. Parar de compartilhar, parar a minha gravação.